diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto? O profeta? Se de si mesmo ou se de algum outro? Então Filipe, abrindo sua boca, começando nesta escritura, anunciou-lhe Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: vê aqui a água, o que impede que eu seja batizado? O que impede? Eu posso ser batizado? Olha, o Filipe respondeu para ele. Respondeu Filipe: é lícito, se crê de todo o teu coração. Disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não viu mais o eunuco. Mais jubiloso continuou o seu caminho. Mais jubiloso continuou o seu caminho. Amém, querido? Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Querido, nesses dias, já de um tempo para cá, Deus tem ministrado no meu coração uma palavra chamada entendimento. Porque tudo que eu e você não entendemos, nós não desfrutamos. Não adianta só ouvir, eu tenho que entender. Não adianta só ler, eu tenho que entender. Porque tudo que eu não entendo, eu não desfruto. A Bíblia diz em Mateus capítulo 13, versículo 19: ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente. Então, querido, nós não precisamos não é de mais igreja que nós precisamos, não é de mais pregação. Nunca foram pregadas tantas vezes o evangelho por dia. Se você vai domingo pela cidade de Ribeirão Preto, em qualquer igreja que você for, está cheia, porque as pessoas estão com fome. Mas com fome do quê? Fome de Deus ou fome das coisas de Deus? Você já chegou em casa com fome? Você já chegou de noite assim em casa com fome? Meu irmão, a gente abre a geladeira, aquela pizza de 3 dias, ela vai. A Coca-Cola sem gás, ela vai também. É ou não é? O arroz que já petrificou, você mete a colher nele, amassa, ele vira um pirão de arroz e vai também. O problema de uma geração com fome, querido, é que ela pode comer a coisa errada. Por isso nós precisamos de entendimento. Porque o que nós precisamos é guardar a semente que nós estamos recebendo. Nós temos pregado muito o que Deus faz, mas não falamos muito pouco do que Deus é. E o que transforma as pessoas não é o que Deus faz, é o que Deus é. O que transforma você não é o que você faz, é o que você é. Porque o que você é não pode estar firmado no que você faz. É o que você faz que deve estar firmado no que você é. Você não faz para ser, você é para fazer. Amém? E nós precisamos entender isso. Entendimento é o que nós precisamos. Isaías, quando ele fala no livro de Isaías, no capítulo 43 e o versículo 10, Isaías diz assim: vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, para que saibais, creiais e entendais que antes de mim houve, nenhum Deus houve, e depois de mim nenhum Deus haverá. Ou seja, eu tenho que crer, saber e entender, porque tudo que eu não entendo, eu não desfruto. Quando eu entendo é que eu começo a desfrutar. Tem coisas na palavra de Deus, querido, que eu não entendo. Eu preciso buscar entendimento. Quando nós começamos a buscar entendimento, a Bíblia fica diferente para a gente, irmãos. Nós vamos entender o que é reino, o que é religião. Nós vamos entender o que a religião forma e o que o reino forma. Irmãos, a ideia de Deus nunca foi estabelecer uma religião. Quando Deus chamou Israel, não era para Israel começar uma religião, era um reino. Deus disse: eu chamo vocês para ser meu reino, eu chamo vocês para ser sacerdócio real, nação santa, povo eleito. Mas por falta de paternidade na liderança, Israel foi se tornando na religião judaica. E a igreja também, ela não foi chamada para ser uma religião.
Hoje nós somos os pseudos evangélicos, mas Deus nunca quis isso para a igreja. A igreja era para ela construir o reino, estabelecer o reino de Deus, porque o reino de Deus é diferente da religião. A religião forma pedintes, o reino forma intercessores. Amém? O reino forma pais espirituais, não líderes. A religião forma líderes. E qual é a diferença do líder e do pai espiritual? É que o líder, ele tem o poder de perdoar. O pai espiritual, ele tem o poder de não se ofender. Eu sou pai de 4 filhos, e o pai, ele sempre quer que os filhos sejam melhor do que ele. Talvez você não cursou uma faculdade, mas você trabalha para pagar a faculdade do seu filho. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Jesus, quando estava para sair da terra, ele disse: eu vou ao Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu enviarei meu Espírito, e ele vos ensinará todas as coisas, e vocês farão as obras que eu faço, e farão maiores do que essa. Maiores. Jesus disse: eu vou e vocês vão fazer mais do que eu. Você pode imaginar isso, irmão? Olha o entendimento do reino. Nós temos que entender. Só que a igreja hoje, ela trabalha de fora para dentro, não de dentro para fora. A palavra igreja vem da palavra eclésia, ou seja, tirados para fora. Deus nos chama como igreja, irmãos, para nós nos preparar, mas para a gente fazer alguma coisa. Eu vou dizer uma coisa para você, diante de Deus: eu estou cansado de ir na igreja. Eu não quero mais ir na igreja, eu quero ser a igreja. Eu quero ser a igreja em todos os dias. Eu não sou um pregador só quando eu estou com o microfone na mão. Eu não sou um pregador somente quando eu estou diante de pessoas, diante de uma plateia, não. Eu sou uma testemunha e eu preciso entender isso. Aleluia. Irmãos, o mundo espiritual não te respeita por causa da sua roupa, não te respeita por causa do seu cabelo. O mundo espiritual não te respeita porque você grita, aleluia. Não. O mundo espiritual te respeita pela tua forma de viver. E a tua forma de viver tem a ver com a tua forma de pensar. Aleluia. Glória a Jesus. Olha a preocupação de Deus com esse homem eunuco. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar. Foi lá, adorou, mas estava voltando para casa sem entendimento. E Deus saca Filipe aqui de Samaria. Filipe estava pregando em Samaria, e Samaria estava vivendo um avivamento sobrenatural. Gente se convertendo, até mágico estava se convertendo. O Simão, o mágico, se converteu em Samaria. Depois até ele continuou fazendo umas mágicazinhas lá, umas magiazinhas. Tiveram que chamar Pedro e João para quebrar ele. Mas ele aceitou Jesus, foi batizado e tudo. Então Samaria estava vivendo um grande avivamento. Deus diz assim para Filipe: Filipe, vai para o deserto. Mas peraí, Deus, aqui tá bom. Não, vai para o deserto. Você já viu quando Deus quer trabalhar com a gente, Ele sempre separa a gente do grupo? Acontece isso com você? Quando Deus quer trabalhar no caráter da gente, Ele sempre separa a gente do grupo. Aleluia. E Deus disse: Filipe, vai para o deserto. E Filipe foi para o deserto. Irmãos, sabe o que mais me intriga com Deus? Às vezes nós entramos numas brigas feias e ele. É que Ele manda a gente fazer, mas nunca diz tudo. Ele diz: vai para lá, e a gente não sabe o que vai acontecer. Mas à medida que você vai caminhando, vai desencortinando na sua frente, amém, querido? Ele diz assim para Abraão: sai da tua casa e vai para uma terra que eu te mostrarei. Por que não mostra já? Porque Deus só mostra as coisas para obediente. Primeiro você tem que mover, amém? Se mover naquilo que Deus falou. E à medida que você vai caminhando, as coisas vão acontecendo, amém? Por que Deus não faz Por que Deus não faz logo o que eu estou pedindo, o que eu quero? Por que não, querido? Quando você pede, Mike Murdock diz uma coisa interessante. Ele diz: quando você pede um milagre, Deus te dá um ensino. Porque Deus não dá um milagre porque você pede, Deus dá porque você o conhece.
Deus não trabalha por necessidade, querido. Deus trabalha por propósito. Amém? Ele não trabalha por necessidade. E Deus diz: sai da tua terra e vai para lá que eu te mostrarei. Por que não mostra já na saída, irmão? E Deus diz para Filipe: vai. Sabe o que aconteceu comigo ano passado? Eu estava pregando numa cidade perto da nossa, lá em Itajaí, Joinville. Cidade que fica 80 quilômetros de Itajaí. Nós temos 3 igrejas lá. E eu estava pregando no altar. O Espírito Santo falou assim comigo: ó, você vai vir passar um tempo aqui nessa cidade. Faz um ano isso. Eu e a minha esposa agora estamos em Joinville. Alugamos um flat lá. Vamos ficar 30 dias em Joinville. Eu, a minha esposa e o nosso bebê. Estamos lá. Eu estou lá dentro do quarto, num flat de 2x2. Sem saber o que fazer. Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Tem a minha casa, tem a minha igreja. E Deus mandou eu vir para cá. E Deus disse: sorria. Deus vai registrando tudo, irmão. Eu estou lá, irmão. Estou lá orando em língua, esperando ver se acontece alguma coisa. Porque se não acontecer, eu vou fazer acontecer alguma coisa. E Deus disse para Filipe: Filipe, vai. E Filipe vai para o deserto, ele não vê nada. Aí vê uma carroça passar. Aí Deus diz: cola nessa carroça. E Filipe vai correndo lá da carroça, irmão. Deus parece que complica as coisas, não complica? A matemática de Deus é diferente da nossa, querido. Os meus caminhos não são como os teus caminhos, nem os meus pensamentos são como os teus pensamentos, porque os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. A matemática de Deus diz que o último é que é o primeiro, que o fraco é que é forte, que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico. Ah, meu Deus! Que o que chora é que está alegre. A Bíblia não fala isso? Os últimos serão os primeiros. Os fracos é que são fortes. O pobre é que é rico. Que matemática é essa? Ele diz que só levanta os que não são, e a gente quer ser. E Deus diz: não, você não pode ser. Enoque andava com Deus e já não era, porque Deus tomou para si. Tudo que Deus toma para ele deixa de ser. Quem aqui era mentiroso e não é mais? Glória a Deus. Quem aqui fazia as coisas erradas e não faz mais? A gente era, agora não é mais, né, irmão? E Filipe vai correndo do lado da carroça. E ele percebe que aquele eunuco estava lendo o livro de Isaías. E ele pergunta: tu entendes o que tu lês? E o cara diz: como que eu vou entender? Não tem ninguém para me ensinar. Então Filipe sobe na carroça e começa a ministrar com ele o evangelho. Aquele homem, irmão, ele é tão pego pela palavra, que quando ele vê a água, ele diz: ali tem água. Então quer dizer que eu posso ser batizado agora? Filipe disse: pode. Ele disse: então eu quero. Na hora ele já desfrutou do plano da salvação. Por quê, querido? Porque você só desfruta o que você entende. Enquanto você não entender de prosperidade, você vai fazer campanha de prosperidade a vida inteira. Enquanto você não entender